Oi, gente, bom dia. Estão aí, me ouvindo? Já ligo, Bru, calma aí. Beleza. Só sentando aqui. Para vocês, o som tá bom? Aqui para mim tá parecendo que tá dando eco. Não sei se para vocês também. Para mim tá normal, sim. Obrigada, Karen. Bom, eu vi aqui as configurações. Vamos ver. Então, beleza. Ó, a gente está na página 498 e vamos começar do 7. Eu disse para vocês aí, tá ok? Só tomar água e a gente começa. Num sonho que até agora mencionei de passagem, o espanto com o tema é claramente expresso no início. O velho Brook deve ter me dado alguma tarefa. Estranhamente, ela consiste na dissecção da parte inferior de meu próprio corpo, a pelve e as pernas, que vejo diante de mim como na sala de dissecção, mas sem notar sua ausência em meu corpo, bem sem nenhum traço de horror. Louisiane também está presente e executa o trabalho comigo. A pelve foi eviscerada. Vejo ora o lado superior, ora o lado inferior dela. E os dois se confundem. Tubérculos grossos, cor de carne, que ainda no sonho me fazem pensar em hemorroidas, nossa senhora, em que imagem, podem ser vistos. Tivemos também que raspar cuidadosamente algo que estava por cima, e que semelhava a papel alumínio amassado. Que tem uma nota, papel alumínio, alusão a Stanius, autor de Never System Their Fish, o sistema nervoso dos peixes. Depois voltei a estar com minhas pernas e caminhei pela cidade, mas, por estar cansado, tomei um carro. Para minha surpresa, este entrou pelo portão de uma casa, que se abriu e o deixou passar por um corredor que, após uma dobra no final, levava ao ar livre. Que outra nota. O local no térreo do prédio em que moro, onde ficam os carrinhos de bebê das diferentes famílias. De resto, porém, sobredeterminado de várias formas. Por fim, eu caminhava com um guia alpino, que carregava minhas coisas por paisagens cambiantes. Num trecho, ele me carregou, em consideração por minhas pernas cansadas. O solo era pantanoso. Caminhávamos pelas bordas. Pessoas estavam sentadas no chão e entre eles uma garota, como índios ou ciganos. Antes disso, eu mesmo me desloquei sobre o solo escorregadio, sempre me admirando por fazer aquilo tão bem, após a dissecção. Enfim, chegamos a uma pequena casa de madeira que terminava numa janela aberta. Meu guia me deixou ali e colocou 2 tábuas, que já estavam à disposição no parapeito da janela. Para assim transpor o abismo que devia ser atravessado a partir da janela. Então, comecei realmente a temer por minhas pernas. Em vez da transposição esperada, vi 2 homens deitados em bancos de madeira, encostados nas paredes da cabana, e o que pareciam ser 2 crianças dormindo ao lado deles. Como se não fossem as tábuas, mas as crianças que permitiriam a transposição. Acordo assustado. Quem tiver adquirido uma impressão exata da amplitude da condensação no sonho, poderá imaginar facilmente quantas páginas a análise minuciosa desse sonho deve ocupar. Felizmente, nesse contexto, vou tomar dele apenas o exemplo da surpresa nos sonhos, que se manifesta na expressão estranhamente. A ocasião para o sonho foi a seguinte.
É uma visita da senhora Louisiane, que no sonho me assiste no trabalho. Empreste-me algo para ler. Eu lhe ofereço She, de Heiner Haggard, um livro estranho, mas cheio de sentido oculto. Começo a lhe dizer: o feminino eterno, a imortalidade de nossos afetos. Ela me interrompe. Este eu já conheço. Você tem nada de seu próprio punho? Não, minhas próprias obras imortais ainda não foram escritas. Obras imortais. E quando é que serão publicadas as suas explicações últimas, que, como você promete, serão legíveis também para nós? Ela pergunta em tom meio provocante. Noto que é outra pessoa que está me divertindo por meio dela e me calo. Penso na superação que me custa tornar público o trabalho sobre o sonho, no qual sou obrigada a revelar tanto no meu íntimo. O melhor que és capaz de saber, não podes contar aos meninos. Aqui é uma cena do Goethe e Fausto. Deixa eu grifar isso daqui. A dissecção do meu próprio corpo, que tenho de fazer no sonho, é, portanto, a autoanálise, ligada à comunicação dos sonhos. Na verdade, ele está falando aqui de autoanálise, mas o que deveria ter sido feito era uma análise mesmo, né? O velho Brooke se junta à cena com todo o direito. Já nesses primeiros anos de trabalho científico, deixei de lado uma descoberta minha até sua ordem enérgica de me fazer publicá-la. Mas os outros pensamentos, ligados à conversa com Louisiane, vão demasiado fundo para se tornarem conscientes. Sofrem um desvio na direção do material que foi despertado em mim pela menção do livro She, de Heiner Haggard. É a esse livro e a outro do mesmo autor, Hurt of the World, que se aplica o juízo estranhamente. E numerosos elementos do sonho são registrados desses dois romances fantásticos. O solo pantanoso sobre o qual as pessoas são carregadas e o abismo que deve ser transposto com a ajuda das tábuas vem de She. Os índios, a garota, a cabana de madeira, de Hurt of the World. Nos dois livros, o guia é uma mulher. Ambos tratam de expedições perigosas. She, de um caminho aventureiro para o desconhecido, onde quase ninguém pisou até então. Segundo uma anotação a respeito do sonho, as pernas cansadas foram uma sensação real daqueles dias. Eram provavelmente acompanhadas de um ânimo cansado e da dúvida. Até onde minhas pernas conseguirão me levar? Em She, a aventura termina desse modo. A guia, em vez de conquistar a imortalidade para si mesma e para os outros, encontra a morte no misterioso fogo central. O medo desse tipo atuava de forma inconfundível nos pensamentos oníricos. A cabana de madeira é, certamente, também o caixão, ou seja, o túmulo. Mas na representação deste mais indesejável dos pensamentos pela realização de um desejo, o trabalho do sonho realizou sua obra-prima. Pois eu já estivera num túmulo uma vez, porém era um túmulo etrusco escavado perto do Orvieto, uma câmara estreita com 2 bancos de pedras nas paredes, em que jaziam os esqueletos de 2 adultos. O interior da casa de madeira no sonho é exatamente igual, exceto que a pedra é substituída pela madeira. O sonho parece dizer, já que você deve estar no túmulo, que seja o túmulo etrusco. E com essa substituição, ele transforma a mais triste expectativa numa coisa desejada. Como veremos adiante, infelizmente, ele só consegue transformar em seu oposto a ideia que acompanha o afeto, nem sempre o afeto em si. É por isso que eu acordo assustado, após alcançar a representação, a ideia de que talvez os filhos obtenham o que foi negado ao pai.
Outra referência ao romance estranho, em que a identidade de uma pessoa é mantida por uma sequência de gerações de 2000 anos. 8. Em outro sonho, há também uma expressão de surpresa com algo que nele vivi, mais ligado a uma tentativa de explicação tão digna de nota, tão rebuscada e quase engenhosa, que apenas por ela eu submeteria o sonho inteiro à análise, mesmo que ele não tivesse duas outras coisas de nosso interesse. Na noite de 18 para 19 de julho, estou viajando numa linha ferroviária do sul e escuto no sono. Hall turn, 10 minutos. Aqui tem uma nota, nome de local inexistente. Logo em seguida, holotúrias, são vermes marinhos. Pense imediatamente em holotúrias, de um museu de história natural, que aqui é um lugar onde homens bravos se defenderam sem sucesso contra o poder superior do soberano. Sim, a Contra-Reforma na Áustria, como se fosse uma localidade na Estíria ou no Tirol. Vejo agora, de forma indistinta, um pequeno museu em que estão conservados os restos ou os pertences desses homens. Quero desembarcar, mas hesito. Nas plataformas há mulheres com frutas. Elas estão agachadas no chão e estendem suas cestas de modo convidativo. Hesitei porque não sabia se teríamos tempo, e agora ainda estamos parados. De repente, encontro-me em outro compartimento, onde o couro e os assentos são tão finos que as costas tocam diretamente no respaldo. Tem uma nota. Eu mesmo não entendo essa descrição, mas sigo aqui o princípio de reproduzir o sonho com as palavras que me vieram à mente quando registrei. A própria formulação é parte da representação onírica. Eu me admiro, mas posso ter mudado de vagão enquanto dormia. Há várias pessoas, entre elas um casal de irmãos ingleses, e vê-se nitidamente uma série de livros numa estante junto à parede. Vejo Health of Nations, A Riqueza das Nações, Matter and Motion, Matéria e Movimento, de Maxwell, volumes grossos encadernados com tecido marrom. O homem pergunta à irmã pelo livro de Schiller, se ela o esqueceu. Ora, os livros parecem ser meus, ora, parece ser deles. Quero intervir na conversa para confirmar ou apoiar. Então acordo suando o corpo inteiro, porque todas as janelas estão fechadas. O trem para em Marburg. Enquanto registro o sonho, ocorre-me um fragmento dele que a lembrança queria ignorar. Digo ao casal de irmãos, em inglês, referindo-me a certa obra. It is from, mas então me corrijo. It is by. O homem diz à irmã. Ele falou corretamente. O sonho começa com o nome da estação, que não deve ter me despertado completamente. Eu substituo esse nome, que era Marburg, por Holterthur. O fato de eu ter ouvido Marburg na primeira chamada, ou talvez numa depois, é provado pela menção a Schiller, no sonho que, como sabemos, nasceu em Marburg, embora não na Marburg da Estíria. Tem outra nota, acrescentada em 1909. Schiller não nasceu numa cidade chamada Marburg, mas em Marbeck. Como sabe todo escolar alemão e como eu também sabia. Trata-se novamente de um desses erros, que se insinuam no sonho como substituto para uma falsificação deliberada em outro lugar, e que tentei explicar em Psicopatologia da Vida Cotidiana. Dessa vez, eu viajava em condições muito desagradáveis, embora na primeira classe. O trem estava superlotado. No compartimento, eu havia encontrado um homem e uma senhora, que pareciam aristocráticos, e que não tiveram a urbanidade de esconder seu desagrado com um intruso, ou julgaram não valer a pena fazê-lo. Não responderam à minha saudação cortês, embora estivessem sentados lado a lado, na direção contrária ao movimento do trem. A mulher se apressou em ocupar um guarda-chuva sob os meus olhos, o assento oposto a ela, na janela.
A porta foi fechada imediatamente, e os dois fizeram comentários ostensivos sobre a possibilidade de alguém abrir as janelas. Provavelmente perceberam que eu necessitava de ar. Era uma noite quente e logo o ar se tornou sufocante no compartimento fechado. Segundo minha experiência de viajante, uma conduta assim, desconsiderada e arrogante, caracteriza pessoas que viajam gratuitamente, ou que só pagam a metade do valor da passagem. Oh, o julgamento aqui, né? Opa, um pouco ácido. Quando veio o cobrador e eu lhe mostrei a passagem, que me custara muito, a senhora falou, em tom arrogante e ameaçador: Meu marido tem passe livre. Era uma figura impressionante, de traços mal-humorados, e tinha uma idade já próxima do tempo em que decai a beleza feminina. Nossa Senhora, né? Nossa. O homem não chegou a abrir a boca. Ficou sentado e imóvel. Tentei dormir. No sonho, vinguei-me terrivelmente de meus desagradáveis companheiros de viagem. Ninguém imagina as calúnias e humilhações que se escondem por trás dos fragmentos da primeira metade do sonho. Ele ficou um pouco nervoso mesmo, né? Depois que essa necessidade foi satisfeita, manifestou-se o segundo desejo de mudar de compartimento. O sonho muda de cena com tal frequência, sem que isso cause algum espanto, que me chamaria a atenção se ele tivesse também substituído os meus companheiros de viagem por pessoas mais agradáveis, tiradas de minha recordação. Nesse caso, porém, algo fez objeção à mudança de cena e achou necessário explicá-lo. Como foi que subitamente apareci em outro compartimento? Eu não me lembrava de ter mudado. Havia só uma explicação. Eu devia ter deixado o vagão enquanto dormia. Um acontecimento raro, mas para o qual a experiência neuropatologista conhece exemplos. Sabemos de pessoas que fazem viagens de trem em estado de meio sono, sem demonstrarem seu estado anormal por nenhum sinal exterior, até o momento em alguma estação recuperam sua plena consciência e se admiram da lacuna em sua memória. Portanto, no sonho, eu digo a mim mesmo que sou um desses casos de automatismo ambulatório. A análise permite obter outra solução. A tentativa de explicação tanto me surpreendeu quando tive de atribuí-la ao trabalho do sonho. Não foi original, mas copiada da neurose de um dos meus pacientes. Já falei de um homem muito culto e compassivo da vida real, que logo após a morte dos pais começou a se acusar de tendências assassinas, e na época do tratamento sofria com as medidas de precaução que tinha de adotar contra elas. Era um caso de ideias obsessivas graves, com plena consciência. Primeiro, sair à rua se tornou um fardo para ele, pela compulsão de saber aonde tinha ido todas as pessoas com quem havia cruzado. Se uma pessoa desaparecia subitamente de sua vista, havia nele uma sensação penosa e o pensamento de que talvez a tivesse matado. Por trás disso havia, entre outras coisas, uma fantasia de Caim, por todos os seres humanos, pois todos os seres humanos são irmãos. Devido à impossibilidade de resolver esse problema, ele desistiu de sua caminhada e passava a vida entre as quatro paredes. Mas de seu quarto chegava constantemente, através do jornal, notícias de assassinatos ocorridos do lado de fora, e sua consciência lhe insinuava, por meio da dúvida, que ele era o assassino procurado. A certeza de que havia semanas não saía de casa o protegia por algum tempo dessas acusações, até que um dia lhe passou pela mente a possibilidade de ele ter saído de casa em estado inconsciente e ter praticado o assassinato sem o saber. A partir de então, ele trancou a porta do apartamento e entregou a chave à velha caseira e a proibiu expressamente de devolvê-la, ainda que ele a pedisse.
Daí, então, a tentativa de explicação do segundo, a qual eu teria mudado de compartimento no estado inconsciente. Ela foi trazida do material dos pensamentos oníricos para o sonho, onde claramente deve servir para me identificar com a pessoa daquele paciente. A lembrança dele me foi despertada por uma associação fácil. Com esse homem eu havia feito, algumas semanas antes do sonho, minha última viagem de trem à noite. Ele estava curado e me acompanhava até a província para onde eu havia sido chamado por seus parentes. Tínhamos um compartimento só para nós dois e deixamos as janelas abertas durante toda a noite. E nossa conversa foi excelente enquanto eu permanecia acordada. Eu sabia que impulsos hostis contra seu pai na infância, num contexto sexual, estavam na origem de sua doença. Ao me identificar com ele, eu queria confessar a mim mesmo, algo análogo. De novo, a questão do pai. Vocês estão captando aí, né? Que tinha alguma coisa ali entre ele e o pai dele. A segunda cena do sonho realmente se resolve numa fantasia impertinente, em que meus dois companheiros idosos de viagem me tratam com frieza, porque a minha presença estorvava seus planos de trocar carícias durante a noite. Tá vendo que a galera tava velha, mas não tava morta, né? Ele detestou esse pessoal. Essa fantasia, porém, remete a uma cena da primeira infância, na qual a criança, provavelmente impelida pela curiosidade sexual, invade o quarto dos pais e é expulsa pelo pai com palavras enérgicas. Olha só onde que a gente estava falando da curiosidade no Conectadas, né? Ah, cadê? Que, nossa, muita relação com o que a gente estava pensando, né? Da questão de desejo e curiosidade. Vou grifar aqui, mandar lá para as meninas que eu lembrei delas. Acho supérfluo reunir outros exemplos. Eles apenas confirmariam o que depreendemos dos já considerados, ou seja, que um juízo no sonho é apenas a repetição de um modelo tirado dos pensamentos oníricos. Na maioria das vezes, uma repetição inadequada, inserida num contexto inapropriado, mas ocasionalmente, como em nosso último exemplo, é empregada de forma tão hábil que pode, num primeiro momento, dar a impressão de uma atividade intelectual autônoma no sonho. Daqui, podemos voltar a atenção para aquela atividade psíquica que não parece atuar regularmente na formação do sonho, mas quando o faz, busca fundir de modo pleno de sentido e sem contradição os elementos do sonho que têm origens diferentes. Antes, porém, consideramos urgente nos ocuparmos das expressões afetivas que surgem no sonho e compará-las com os afetos que a análise descobre nos pensamentos oníricos. Agora vamos começar os afetos no sonho. É boa essa parte de afetos. Não sei se a gente está lendo a interpretação do sonho na quinta, isso é o fato de que eu tenho análise na quarta, mas já faz um tempo que toda semana, de quarta para quinta, eu sonho. É uma coisa incrível. Olha o inconsciente, né, dando sinais. Nossa, sabe que quando eu fico lendo aqui, às vezes fico pensando em algumas coisas, né? E aí, hoje, especificamente, está pensando, cara, se eu dependesse de lembrar dos sonhos para ter acesso ao inconsciente, estava ferrada, porque assim, cara, eu sonho, porque, obviamente, eu devo sonhar, né? Aqui, fica nesse lugar de diz que sonha toda noite. Mas é muito, muito raro eu lembrar de algum sonho. Não me vê. Se eu tivesse que anotar, ó, desse ano todo eu lembro de que um dia eu acordei e lembrava de uma cena do sonho. Mais nada, assim. Mas eu tenho pacientes que relatam sonhos, tipo, relatam sonhos mesmo, assim, sabe? Com riqueza de detalhes e que traz para análise.
Eu acho muito interessante. Eu nunca levei nenhum sonho para minha análise. Eu também não levo para análise, é bem difícil, porque geralmente eu lembro assim, Se tá sonhando tanto. eu lembro assim de uma cena, e é recente mesmo, assim, tanto que eu pensei isso, é interpretação do sonho, o que é que tá acontecendo? Mas o de hoje eu vou precisar levar, porque assim, Esse daí não vai ter o que fazer. nossa, foi assim, complexo, sabe? Tipo esse cheio de cenas, assim, esse foi bom. Eu não tenho, eu acho engraçado. Às vezes meus filhos acordam e falam, mãe, eu tive um sonho já. Quê? Hã? Conta aí, né? Já vamos interpretar esse sonho. O Luca faz também, é muito engraçado. E aí hoje como eu tinha tido um sonho, tipo assim, né? Um super sonho. Aí eu falei para ele, eu falei, e você sonhou hoje? Aí ele falou, sonhei. Aí falou lá, sonho do amigo e tal. Aí, beleza, continuamos aqui. Aí passou um tempo, ele falou, ai, mamãe, lembrei de uma parte muito ruim do sonho. Aí Às vezes acontece, né? Eles falam também, às vezes, tive um pesadelo e tal, mas eles, de vez em quando, assim, sonham, relatam, mas, nossa, eu não consigo, assim, com essa analista, eu estou 5 anos em análise e eu nunca levei um sonho, não tem sonho para levar, não é nem uma resistência. Eu não consigo lembrar. E esse que eu lembrei, assim, acordei, é uma coisa que nem precisa interpretar, eu já sei bem do que se trata. Então, não há necessidade de levar para ela, né? Porque eu já sei. Então, tá tudo certo. Não sou uma pessoa que sonho, né? Queria ter um caderninho com os sonhos. Não dá. Vamos lá. Uma observação sagaz feita por Stricker, 1879, chamou nossa atenção para o fato de que as manifestações afetivas no sonho não permitem o tratamento depreciativo com o qual, ao despertar, costumamos nos livrar do conteúdo do sonho. Quando tenho medo de ladrões no sonho, os ladrões são imaginários, mas o medo é real. E o mesmo acontece quando me alegro no sonho. Conforme o testemunho da nossa sensação, o afeto vivenciado no sonho não é nada inferior àquele da mesma intensidade no estado de vigília. Nossa, real isso daqui, né? Deixa eu grifar. E de forma mais enérgica do que seu conteúdo de representação, o conteúdo afetivo no sonho requer ser incluído entre as vivências reais da nossa psique. No estado de vigília, não conseguimos realizar essa inserção, porque só podemos avaliar psiquicamente um afeto em sua ligação com o conteúdo de representação. Quando o afeto e a representação não combinam no tipo e na intensidade, nosso juízo desperto se perturba. Outro fato bastante importante. Causa tanta angústia, né? Quando você não consegue entender, assim, por que que tem tanta intensidade naquilo que você não consegue explicar o porquê. Sempre despertou admiração o fato de os conteúdos de representação no sonho não serem acompanhados dos afetos que esperaríamos no pensamento desperto. Stumpel, 1877, afirmou que no sonho as representações são despidas de seus valores psíquicos. Mas no sonho também não falta o contrário. Uma manifestação afetiva intensa surge num conteúdo que não parece oferecer oportunidade para o desprendimento de afeto. Estou numa situação horrível, perigosa e repugnante no sonho, mas não sinto medo ou repugnância. Outras vezes, porém, me assusto com algo inofensivo e me alegro com algo infantil. Esse enigma do sonho desaparece de forma repentina e completa como talvez nenhum outro, quando passamos do conteúdo manifesto para o conteúdo latente. Não precisaríamos nos ocupar de sua explicação, pois ela não existe mais. A análise nos ensina que os conteúdos de representação sofreram deslocamentos e substituições, enquanto os afetos permanecem inalterados. Olha, isso daqui, se a gente coloca se a gente pensa na questão da análise, né, do que o sujeito fala mesmo.
Então, os conteúdos de representação sofreram deslocamentos e substituições, enquanto os afetos permanecem inalterados. Acho que dá para a gente pensar em situações que os sujeitos trazem, que traz muito afeto. Então, nossa, eu lembrei, pensando, né, como dizer isso de uma melhor forma, eu lembrei de uma pessoa que eu atendo, que traz uma raiva, uma é raiva mesmo, acho que não tem outra palavra, assim, sobre um objeto. Mas, tipo, um objeto comum. Ah, raiva de uma xícara, raiva de uma lâmpada, mas é um objeto específico, assim. E aí tem muito afeto e tem uma angústia por não fazer ideia do porquê se tem tanta raiva sobre esse objeto, né? De novo, aqui a gente não traz coisas do caso de forma mais aprofundada, porque não é um espaço para essa discussão, mas só para trazer o quanto que sofre deslocamento e substituição, mas o afeto fica, provavelmente tem alguma explicação, né? Existe algo ali que ela ainda não está alcançando, mas que vai ter, vai aparecer em algum momento, a ideia é que apareça. E aí, um outro caso também, esse dá para falar um pouco melhor, para ver se fica para vocês, assim, era medo de um animal. Então, eu tenho muito medo de um animal X, muito medo desse animal X. E aí, ao longo do tempo, a gente consegue alcançar que numa cena traumática, quando se olha para o lado, tem aquele animal. E aí, até que se tem toda a construção disso, foram anos e anos ali de análise, mas houve em algum momento a possibilidade da lembrança. Naquele dia em que aquilo aconteceu, quando eu olhei, tinha lá o X animal aparecendo. E aí tinha um asco sobre o animal, um sentimento muito forte de medo, de terror, que não era sobre o animal, mas estava deslocado aquele animal. Mas a cena que trazia tudo isso era outra, né? Era um complemento disso tudo. Então, não sei se fica mais claro agora pensar nisso, desse afeto que permanece inalterado, mas acho que aqui ele está falando desse lugar, de um afeto que vem muito forte, mesmo quando a pessoa não sabe dizer o porquê. Faz sentido aí? Vocês já se encontraram com isso na clínica? Acho que é um pouco do que a gente também estava falando, né? Conectadas, Bru, essa semana. Muita coisa a gente vai conseguindo ligar, assim, né? Uma coisa a outra. Isso é muito legal. Até, inclusive, pensando no que estava falando no início do Conectadas, assim, de vou tentar explicar para quem não está lá no Conectadas, né, não ficar de fora, mas a gente leu, estamos lendo em familiar, e aí tem uma parte que a gente divide, né, no Conectadas, cada semana se lê um capítulo, se lê e se discute um capítulo. E aí era um capítulo que tinha só um parágrafo, muito curto, é uma nota, na verdade, né, que o Freud coloca. E aí estava falando da importância da gente ler Freud, qualquer outro autor na psicanálise, pensando no todo. Aquele parágrafo, se você lê ele solto, parece que ele não tem tanta relevância. Mas quando você já está ali, quando você já tem um conhecimento prévio, quando você já fez leitura de outros textos, e aí você vai conseguindo interpretar aquilo, você consegue aprender de uma forma muito melhor. Então, a gente está citando Conectadas aqui, porque é isso, é um estudo de um texto, tudo que você, a partir de outro texto, consegue ir fazendo links. E eu acredito que a psicanálise, a gente consiga ter um aprofundamento sempre melhor quando se faz isso. Quando você, a partir de um texto, você consegue linkar ao outro, e aí esse conhecimento ele vai ganhando mais corpo, assim, a coisa se torna mais robusta. E a gente estava falando justamente dessa aproximação, né? Que às vezes leva um tempo para conseguir chegar até esse afeto. Leva tempo e estudo, né, gente? Porque até a gente conseguir linkar um texto com outro são anos a fio de muita leitura, né? De muito engajamento em psicanálise. O negócio não é fácil, não. Não surpreende, então, que o conteúdo de representação modificado pela deformação do sonho não combine mais com o afeto preservado, mas tampouco há motivo para surpresa quando a análise põe o conteúdo correto em seu lugar anterior. Nossa, isso daqui é muito bom, porque é isso, quando a pessoa que eu falei, ela lembra da cena
de trauma que ela sofreu e o animal aparece ali, sabe quando o negócio, eu não sei uma expressão melhor, mas assim, eu tenho uma impressão que cai, como se tivesse um véu e isso cai, assim, né, na análise, e foi essa sensação de, cara, então sempre foi isso, o medo não era do animal, o terror, ou era tudo dessa cena, e aí parece que cai, assim, um véu, e aí a pessoa consegue enxergar tudo isso. É essa sensação, né? A análise coloca mesmo essa possibilidade. Tem uma nota acrescentada em 1919. Se não me engano, o primeiro sonho que eu obtive de meu neto, gente, com 1 ano e 8 meses de idade, tá? Só sendo neto do Freud mesmo. Mostra que o trabalho do sonho conseguiu transformar seu material na realização de um desejo, enquanto o afeto correspondente persistiu inalterado também no estado do sono. No dia anterior ao dia em que o pai devia partir para o campo de batalha, o menino gritou, soluçando fortemente: Papá, papá, bebi. Isso só pode significar: papá e bebi permanecem juntos, enquanto o choro reconhece a despedida iminente. Na época, ele já era capaz de expressar o conceito da separação. Partiu, substituído por um ó prolongado e acentuado de modo peculiar, o for dá, né? Havia sido uma de suas primeiras palavras, e meses antes desse primeiro sonho, ele havia usado esse for com todos os seus brinquedos, o que remetia à autossuperação, bem cedo conquistada de deixar a mãe sair. E aqui ele coloca, né, o além do princípio do prazer. No complexo psíquico que experimentou o efeito da censura da resistência, os afetos são a parte menos influenciada, a única que pode nos indicar como fazer a complementação certa. Isso se revela nas psiconeuroses de modo ainda mais nítido que nos sonhos. Nelas, o afeto está sempre correto, pelo menos no que diz respeito à sua qualidade, pois sua intensidade pode aumentar graças aos deslocamentos da atenção neurótica. Quando o paciente histérico se espanta por sentir tanto medo de uma ninharia ou um homem cujas ideias obsessivas se pergunta como uma recriminação tão penosa pode nascer de uma futilidade, os dois se enganam ao tomar o conteúdo da representação, a ninharia ou a futilidade pelo essencial, e se defendem sem sucesso ao fazer desse conteúdo o ponto de partida de seu trabalho mental. A psicanálise lhes mostra, então, o caminho certo, ao reconhecer o afeto como justificado e buscar a representação que a ele pertence, que foi reprimida por um substituto. Uma pré-condição para isso é o despreendimento de afeto e o conteúdo de representação não formem uma unidade orgânica indissolúvel, como estamos habituados a tratá-los, mas que possam estar apenas soldados um ao outro, de modo que a análise possa separá-los. A interpretação dos sonhos mostra que esse é realmente o caso. Olha, gente, que trecho rico, assim, para se pensar do que se faz numa análise, que a gente trabalha muito com uma ideia de ouvir para além daquilo que está sendo dito. E esse trecho fala sobre isso, né? Ah, eu tenho medo de aranha. Eu ia falar palavrão, aqui não pode ficar com palavrão, né? Tipo, dane-se, né? De que é a aranha. Não é que a gente não se importa, mas é que a gente sabe que não é por si só isso. É que a gente sabe que tem algo para além disso que precisa ser visto. A gente não se preocupa com as coisas num sentido raso da coisa. É sempre buscar na profundidade. Beleza, medo de tal coisa, mas e aí, que mais tem por trás disso? Né? Sabe quando as pessoas falam da questão da, como é que se chama, desensibilização? Tem medo de aranha, vê a imagem da aranha. Encosta na aranha, sei que lá da aranha, né? Tá, mas de onde começa esse medo? E aí, se tem uma cena traumática envolvida, em algum momento isso vai dar... Parece que não consigo obter sua localização.
peraí que ativou assim. Vai dar algum BO, porque assim, uma coisa, essa coisa em si não é o todo. Precisa alcançar esse outro lugar, senão o medo vai continuar. Ou então vai deslocar para outra coisa. Leiam e apliquem isso na análise, porque é muito importante. E acho que tu falou do medo, né, Bru? Mas eu fico pensando em quantas outras coisas, não sei, na clínica de todo mundo, mas é impressionante como os pacientes chegam diminuindo o que estão sentindo. Tipo, mas é só por isso é uma bobagem, mas é só por isso. Não só no lugar do medo, de uma fobia, mas de tudo, né? Tô triste, tô angustiado, mas é só por isso que eu tô angustiado. Não é. Mas só, né? Olha, tem um todo aí por trás que a gente precisa alcançar. Mas acho que os pacientes, às vezes, né, até pela forma de defesa mesmo, a gente desloca, parece assim, nossa, mas é tão pouco que seja, tipo, medo de aranha, mas, poxa, uma aranha, né? O que uma aranha tem? É só uma aranha, mas não é. A aranha vem substituir alguma outra coisa, né? Ela vem como uma parte da defesa, assim, mas não é dela em si. Existe algo por trás. Eu estou falando aqui de medo de aranha, enfim, né? Só um exemplo, mas existem muitas outras coisas que podem aparecer para gente nesse lugar de estar deslocado. E aí a gente precisa ir buscar o que tem por trás disso. O que tem mais. Acho que por trás não é nem a palavra certa, mas é o que tem no fundo disso. Porque tem alguma coisa. Por isso que quando a pessoa descobre sobre isso em análise, é como se caísse um véu. Porque tem, de fato, algo, não é vazio, tem alguma coisa que justifique aquilo que está sentindo, né? Que justifique aquele afeto. Precisa ir fundo e descobrir o que é. Apresento primeiro um exemplo em que a análise esclarece a aparente ausência de um afeto num conteúdo de representação que deveria provocar seu desprendimento. 1. Ela vê 3 leões num deserto, um dos quais ri, mas ela não tem medo deles. No entanto, depois deve ter fugido deles, pois quer subir numa árvore, mas encontra sua prima, que é professora de francês, já no alto e etc. A análise nos fornece o segundo material. A irrelevante causa precipitadora do sonho foi a frase da redação que ela escrevera em inglês. A juba é o adorno do leão. Seu pai tinha uma barba desse tipo, que emoldurava o rosto como uma juba. Sua professora de inglês se chama Miss Lyons, Lyons Leões. Um conhecido lhe enviou as baladas de Long, Leão. Estes são os 3 leões. Por que deveria ter medo deles? Ela leu em um conto que um negro que incita os outros à revolta é caçado com sabujos e, para se salvar, trepa numa árvore. Então, se seguiram, com um ânimo muito alegre, fragmentos de lembranças como essas. A instrução para capturar leões, segundo as Fliegen de Blatter, toma um deserto e passe por uma peneira. Restarão os leões. E também a anedota engraçada, mas não muito decorosa, sobre um funcionário público, que ao ser indagado do porquê não se esforça mais para conquistar o favor do chefe, responde que tentou sim se enfiar naquele lugar, mas meu colega já estava lá em cima. Todo esse material se torna compreensível quando sabemos que no dia do sonho, a mulher recebera a visita do chefe de seu marido. Ele foi muito galante, beijou-lhe a mão, e ela não teve medo dele, apesar de ele ser um grande animal, igual uma pessoa importante, e exercer o papel de um leão da sociedade, na capital de seu estado. Esse leão é, portanto, comparável ao leão em O Sonho de uma Noite de Verão, que se revela como Sning, um marceneiro, e assim são todos os leões nos sonhos, dos quais não temos medo. 2. Como segundo exemplo, ofereço o sonho daquela moça que viu o filhinho da irmã morto num caixão, mas acrescento agora, sem sentir dor nem tristeza. Lembram que ela viu um filho morto, né, que a gente leu, deveria ser o outro e tal. A análise nos mostra por quê. O sonho ocultava apenas o desejo de rever o homem amado.
O afeto tinha de corresponder ao desejo, não ao disfarce deste. Portanto, não havia razão para se entristecer. Em certo número de sonhos, o afeto mantém ainda um vínculo com aquele conteúdo de representação, que substituiu aquele que correspondia ao afeto. Em outros, a dissolução do complexo vai mais longe. O afeto aparece completamente desvinculado da representação correspondente e é inserido em outro lugar do sonho, onde se encaixa no novo arranjo dos elementos oníricos. Isso é semelhante ao que vimos nos atos de juízo do sonho. Se nos pensamentos oníricos há alguma conclusão significativa, o sonho também contém uma. Mas a conclusão no sonho pode ter sido deslocada para um material completamente diferente. Não raro, esse deslocamento ocorre segundo o princípio do contraste. Exemplifico essa última possibilidade com o seguinte sonho, que submeti a uma análise exaustiva. 3. Um castelo à beira-mar. Depois ele não se encontra mais diretamente junto ao mar, mas num canal estreito que leva ao mar. Um senhor chamado P é o governador. Estou com ele num grande salão de 3 janelas, diante do qual se elevam, com os merlões de uma fortaleza, as saliências de um muro. Faço parte da guarnição, talvez como oficial voluntário da marinha. Tememos a chegada de navios de guerra inimigos, pois estamos em guerra. O Sr. P tem a intenção de partir. Ele me dá instruções sobre o que fazer, se houver o ataque temido. Sua esposa enferma está com os filhos no castelo ameaçado. Quando começar o bombardeio, a grande sala deve ser evacuada. Ele respira com dificuldades e quer se afastar. Eu o detenho e pergunto como devo lhe enviar notícias, em caso de necessidade. Ele ainda responde alguma coisa, mas logo em seguida cai, já morto. Eu devo tê-lo fatigado desnecessariamente com as perguntas. Após a sua morte, que não causa impressão, pergunto-me se a viúva permanecerá no castelo, se devo informar a morte ao comando superior e assumir a direção do castelo, como segundo na hierarquia. Agora estou junto à janela e observo os navios que passam. Trata-se de navios comerciais que avançam em grande velocidade pela água escura, alguns com várias chaminés, outros com convés abaulado, muito semelhante às estações ferroviárias no sonho preliminar, não relatado aqui. Depois, meu irmão está ao meu lado, e nós dois olhamos para o canal através da janela. Assustamo-nos com um dos navios e gritamos: lá vem o navio de guerra. Mas nota-se que apenas retornam os mesmos navios que já conheço. Vem agora um navio pequeno, cortado de forma cômica, de modo que termina no meio de sua largura, no convés. No convés, vemos objetos estranhos que semelham copos ou latas. Gritamos ao mesmo tempo. Esse é o navio do café da manhã. O movimento rápido dos navios, o profundo azul da água, a fumaça marrom das chaminés, tudo isso gera uma impressão sombria e muito tensa. Os lugares desse sonho foram extraídos de várias viagens no mar Adriático. Miramare, Duino, Veneza, Aquileia. Ainda estava bem viva em minha lembrança uma viagem curta, mas prazerosa a Aquileia durante a Páscoa, junto com meu irmão, poucas semanas antes do sonho. Também a guerra naval entre os Estados Unidos e a Espanha e as preocupações com o destino dos meus parentes que vivem nos Estados Unidos têm algum papel no sonho. Em 2 passagens dele, há traços de afetos. Numa, um afeto esperado não ocorre. O sonho ressalta que a morte do governador não me causa impressão. Na outra, quando acredito ver o navio de guerra, eu me assusto e sinto no sono todas as sensações de pavor. Nesse sonho bem construído, a colocação dos afetos se dá de tal forma que toda contradição aparente é evitada.
Não há mesmo razão para eu me assustar com a morte do governador. E é apropriado que eu, como comandante do castelo, me assuste ante a visão do navio de guerra. Mas a análise demonstra que o Sr. P é apenas um substituto para o meu próprio eu. No sonho, eu sou o substituto dele. Eu sou o governador que morre repentinamente. Uma das coisas também que a gente vê bastante é o medo do Freud de morrer, né? Em vários sonhos, em vários pontos vem isso. Os pensamentos oníricos tratam do futuro dos meus após a minha morte precoce. Não há outro pensamento doloroso nos pensamentos oníricos. O pavor ligado à visão do navio de guerra deve ser desvinculado deste e unido a esse pensamento. Inversamente, a análise mostra que a região dos pensamentos oníricos, da qual provém o navio de guerra, é cheia de reminiscências muito alegres. Foi no ano anterior, em Veneza. Num dia encantador, estávamos na janela do nosso quarto, na riva Schiavone, e olhávamos para a Lagoa Azul, na qual havia mais movimento do que em outros dias. Eram esperados navios ingleses, que seriam recebidos festivamente. E de repente minha esposa exclamou, com a alegria de uma criança: lá vem o navio de guerra inglês. No sonho, eu me assusto com essas mesmas palavras. Vemos mais uma vez que as falas no sonho provêm das falas na vida. Logo mostrarei que tão pouco o elemento inglês dessa fala se perdeu no trabalho do sonho. Portanto, entre pensamentos oníricos e conteúdos do sonho, eu transformei a alegria em pavor. E só preciso indicar que, com essa transformação, expressei parte do conteúdo latente do sonho. Mas o exemplo demonstra que o trabalho do sonho tem liberdade para desprender o afeto de suas ligações nos pensamentos oníricos e inseri-lo em qualquer outro lugar do conteúdo do sonho. Aproveito a oportunidade para submeter a uma análise mais minuciosa o navio do café da manhã. Deixa eu só ver aqui. Ó, como o texto é muito grande ainda, tem mais uma, duas, três, 4 páginas, a gente não vai conseguir ler por causa do horário. Como ele vai começar uma nova análise, eu vou parar aqui, e aí a gente começa na semana que vem. A partir desse, aproveita a oportunidade para submeter a mais uma análise, beleza? Que aí para num lugar que faça sentido. Tá bom? Obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima quinta, aí na página 512. Um beijo, até mais.